Estamos de volta e o programa de hoje é sobre o e-social para condomínios. Se você perdeu o primeiro bloco, não deixe de assistir, porque tem informações muito relevantes sobre o assunto. Tânia, deixei algumas perguntas no ar. A primeira delas é a ponta. Eu estava te segurando para falar da ponta, para falar do síndico, do zelador, do gerente predial. A importância é enorme, né? Porque eles que sabem o que está acontecendo no dia a dia. Queria que você falasse um pouco sobre a importância da conscientização dessas pessoas e de como tem que ser a comunicação com a administradora. É um jargão meu, como professora universitária, que tanto a contabilidade como a administradora registram fatos pretéritos. O que são fatos pretéritos? Eu já comprei, chegou no meu estabelecimento, eu já paguei, então as ações são posteriores. Quando são posteriores, esses autores, né, essas pessoas que iniciam um processo, têm que disparar hoje dados para outros que estão ligados a esse sistema. Sim. Por exemplo, vou te dizer um exemplo. Eu vejo todo mundo falando da qualificação. Não, nós estamos saneando o cadastro. Gente, ok, você está iniciando e você qualificou. Mas como mantê-lo em dia? Então, primeiro, as pessoas que estão lá conhecem o que é esse cadastro? Por exemplo, eu tenho que dizer para o meu trabalhador manter o CPF em ordem. O que é manter o CPF? Às vezes, eu dizer que ele tem que fazer a declaração de imposto de renda. Isso é um pré-requisito. Porque se o CPF dele for nulo, Sim. se for desabilitado, eu não transmito a folha Não dele. consegue pagar. Por quê, Ricardo? É interessante que hoje eu transmito uma GFIP. Se eu tenho 50 funcionários, eu transfiro. Quando do e-social, eu vou transmitir 50 arquivos. Individualmente. Individualmente. E esses 50 da folha. Depois eu vou transmitir mais 50 dizendo como eu paguei a folha. E aí não é só enviar, eu tenho que recepcionar esses arquivos. Então depois eu tenho que ler se eles foram colhidos lá. Então são 100. Depois que eu encaminhei esses 100 arquivos, aí que eu vou totalizar a folha. Se um candidato estiver com problemas, quais são essas batidas? É o nome, o CPF, a data de nascimento e o PIS. Então essas 4 têm que estar alinhadas. Sim. Então se uma pessoa casa, mudou de nome, uma das bases está. E as pessoas não entendem que, primeiro, como muda o nome, o cartório informa a Receita essa mudança de nome. Deixa eu fazer uma pergunta, até uma curiosidade minha. Eu lendo um pouco sobre o assunto, ele diz que o cadastro tem que ser atualizado até em qualificação. Isso. Então, se o zelador, por exemplo, fez até o colegial e depois ele fez uma faculdade, ele precisa ser atualizado. Isso. Isso pode também gerar algum tipo de inconsistência? Sim, eu vou até mais. Vamos falar um pouco de segurança do trabalho, Sim. que é os eventos. Tem uma tabela de treinamentos que eu tenho que conhecer, Sim. que eu deveria ter aplicado ao zelador ou porteiro. Por exemplo, primeiros socorros. Que está dentro da NR7, mas ninguém lê porque está lá embaixinho. Então, o que eu acho que é interessante? Eu tenho visto que tem muito treinamento a síndicos, zeladores, pessoal profissional, mas agora precisa eles imergir também, não só para aprender as normas de bombeiro, ABCT e tudo mais, mas entender esse mercado. Sim. Por quê? O síndico acaba sendo responsável, é o CPF dele. É o CPF dele. Então ele tem que criar um sisteminha, ou ele tem que adotar ver esse sistema, entender que esse disparo. Só que nós cometemos e temos um grande problema, diferente do síndico, para uma empresa. A cada 2 anos tem uma eleição. Sim. Olha que interessante. E esse síndico tem um certificado digital. Se a administradora não trabalhar essa transferência entre um síndico e outro, ela fica sem certificado digital para transmitir a informação. Fica sem possibilidade de transmissão de dados e aí praticamente
Você percebeu? Tiro nos dois pés, né? Não um tiro no pé. Então, tem que ensinar isso também. Por exemplo, eu estou fazendo várias consultorias, eu estou fazendo mapeamento de risco do e-social em vários locais e dando palestra do e-social. Primeira coisa que eu pergunto, quando eu entro numa empresa dessa, falo assim, é uma dica até para todo mundo. Qual é a data do vencimento do certificado digital? Por quê? Se o certificado digital era importante antes, agora é vital. Por quê? Não dá para correr atrás depois, né? Não, tem eventos diários, admissão, acidente de trabalho, atestados médicos e assim por diante. E detalhe, a data do certificado é igual à da validade da Assembleia? Sim. O candidato da nova Assembleia tem CPF válido? Tudo isso precisa ser verificado. Antes. Eu vou até te interromper e trazer um pouco para o Bruno. Bruno, isso vai gerar, posso dizer, um custo adicional para os administradores, porque A gestão disso é cara. a gestão disso é cara. Sim. A gente precisava talvez de 10 profissionais para fazer do jeito que estava sendo feito, agora para fazer, eu digo, e do jeito que estava sendo feito, eu digo que era o comum nas administradoras em quase todo o país. Porque você, como eu falei, poderia informar pós muitas coisas e não dá nenhum tipo de problema. Agora tem que ser prévio, senão gera-se multas. Esse custo, como que está sendo administrado por vocês internamente? Aumentado a base de funcionários ou investido em sistemas? Eu queria que você passasse um pouco agora a realidade de dentro de uma administradora, de uma pessoa que comanda um departamento, de uma empresa que tem muitos funcionários administrados através dos seus condomínios. Eu queria que você passasse um pouco a sua vivência desse momento tão conturbado para vocês que tocam esse departamento. Então, como a Tânia falou no início, nós falamos dos eventos periódicos, né, que são já as rotinas das administradoras, fazer todas as transmissões para os órgãos federais, e tem as rotinas não periódicas, que são as informações que acontecem primeiro no condomínio, ou seja, como acidente, como atestados médicos, com as férias, as admissões e até mesmo as demissões. Ou seja, primeiro o síndico, o corpo diretivo, toma uma decisão, depois passa para a administradora e a administradora vem a operar. Hoje, muitas vezes, desculpa até te interromper, é assim, Bruno, tô te mandando um profissional que eu mandei embora, tá indo para aí agora. Acontece. Agora já não vai dar mais para acontecer. Acontecia, né, até então. Então a gente veio num trabalho de conscientizar o cliente que tudo que acontece hoje no condomínio, ele tem que ser avisado previamente para a administradora ter um tempo hábil e conseguir cumprir os prazos agora com o e-social. Mas aí eu discordo um pouco de você. Você está chamando muito administradora. Gente, nós temos que mudar. Isso não é administradora. Por exemplo, eu quero demitir alguém, tá, Ricardo? Posso demitir. Sim. Mas quem eu tenho que avisar primeiro? É a administradora ou a empresa que eu contratei para ser PCMSO? Eu posso dispensar aquele funcionário? Ele está apto? Você está entendendo? É que normalmente, na prática, a administradora acaba fazendo esse trabalho com a empresa do PCMSO, né? Então, acho que é um triângulo mas aí, muitas vezes feito. Ricardo, esse processo pode trazer à administradora responsabilidade. E tem que ser muito bem definido, né? Eu acho que é importante. Isso, porque como eu vejo ele falando, eu estou adorando. Amanhã eu vou pegar esse brócolis e se um síndico dele tiver problema, eu vou falar, olha, vocês falaram que ia fazer essa gestão. Sim. E não é, porque a empresa que faz o PCMSO, às vezes a procuração não está habilitada. Por exemplo, a procuração que estava habilitada deu problema. Então o síndico tem que falar com a empresa, pegar esses documentos, mandar para o condomínio, aí ok. O condomínio ter lá eu acho que os condomínios vão ter que investir em tecnologia, em pessoas. Eu acho que uma administradora de condomínio tem que ter algum funcionário com habilidade boa em segurança do trabalho PPP para dar esse filtro, ou trazer um sistema que dê essa... Eu até fazendo uma observação no que o Bruno falou, até entendo, no dia a dia, muitas vezes, o síndico ele nem tem o contato com a empresa do segurança do trabalho. Mas aí que está errado. Ele é feito através da administradora. No dia a dia eu vejo isso em diversas administradoras, né? Porque ela passa, a administradora centraliza isso e passa a informação para... Aí eu vou te chamar a atenção numa coisa. Eu tenho um certificado digital
E o governo saiu com um bloco disso mostrando procurações para quem é. Sim. Então, o governo mostrou bloco de procurações de rotina, bloco de desligamento, bloco de fechamento de folha e bloco de segurança do trabalho. Quem está passando essa procuração é o síndico. Então, quando você analisa procuração e certificado digital e as pessoas com quem o fisco compartilhou, você percebe duas coisas, que o fisco já está mostrando para você, que olha, cada atividade é por um agente responsável. É isso que eu quero dizer. Está fatiando o bolo. Ele já está fatiando. E quem está juntando o bolo, fazendo a farofa, é às vezes as pessoas que não estão entendendo essa árvore de responsabilidade e atividade. Pegando esse gancho, né, eu entendo que a administradora, ela centraliza todo esse tipo de informação. Isso. Ou seja, vem informações do cliente, desses eventos não periódicos, dos acontecimentos que a gente vem trazendo, mais as rotinas periódicas, né, que já é de uma responsabilidade administradora. E essa parte da certificação, essa questão das empresas responsáveis pelas normas PCMSO, PPRA e EPI, que agora entram nesse pacote de controle do e-social. EPI principalmente. Principalmente EPI. Então, tudo isso fica de responsabilidade, principalmente da administradora. Por quê? Porque ela centraliza todos esses controles, essas informações e faz as transmissões para o e-social de forma unificada. Eu entendo, nós já estamos na prática trabalhando com isso, e nós sabemos que são diversas tabelas em arquivos XML e tal, até inclusive com as empresas responsáveis pelas normas, o que a gente tem feito? Nós recebemos planilhas, informações dessas empresas, imputamos nos nossos sistemas e a partir dos sistemas nós transmitimos para o e-social. Pode falar, por isso, deixa eu te interromper, mas por isso que é tão rico a participação aqui de pontos de vista diferentes. Muito importante. Porque aqui a gente tem uma especialista que tem todo o conhecimento teórico de como o governo se preparou ou indicou para que seja feito, e a gente tem na prática, o que você está falando aqui é o que realmente as administradoras têm feito, ou a grande maioria delas. E a Tânia está dizendo que não, embora todo mundo está sendo feito dessa forma, talvez o ideal fosse fazer de outra forma. Então é muito rico a gente ter esses pontos de vista diferentes. Eu entendo, assim, por as empresas administradoras centralizarem diversas informações de diversas fontes, é melhor ela fazer uma transmissão única. Na teoria, esse é o objetivo do e-social, né? A partir do momento que eu transmito hoje... Aí que você se engana, eu posso te chamar de enganar. Por quê? Todo mundo está pedindo, foi um dos pleitos de outros órgãos, outros sindicatos, FENACON e tudo, que o governo libere urgente o web service. O que é o web service? E aqui eu chamo a atenção a esse exemplo, tá? Que o governo libere o ambiente de recepção e transmissão de informação. Porque quem está hoje é a maioria dos contadores de empresa. Sim. E eles não querem, por falta de capacitação, não técnica de análise, mas de certificado, eles não são médicos do trabalho, eles não são engenheiros do trabalho, eles não são da segurança. Eles querem que o web service esteja aberto para que a empresa de segurança, a empresa de medicina, transmita o arquivo para o cliente, assumindo ele a responsabilidade do fato. E a administradora controlaria isso? Vai controlar como? Vai ter a mensageria. Verificar se foi informado, e ele vai se fazer recebeu. Um follow-up e falar para o síndico. Para encerrar esse assunto, eu entendo, acho que é rico esses pontos de vista diferentes e realmente o que o Bruno colocou aqui é o que as administradoras vêm praticando e a Tânia está colocando um ponto de vista que vem do governo, de uma teoria que deve ser a mudança, mas acho que vocês dois devem concordar numa coisa, síndico não é mais coisa para amador, né? Não é. Não, com certeza não é. Porque de tamanho... Nem o zelador, né? Nem o zelador, que antigamente tinha muitos que eram até analfabetos, né? Há 10 anos atrás, por exemplo. A responsabilidade agora tem aumentado, né? Com o e-social. Cada vez mais, com outras coisas e hoje chegando no e-social. Posso tocar numa parte que você fala de analfabeto? Pode, sim, de O Brasil hoje é um dos países com mais pessoas com celulares. Chegamos a mais de 100 milhões de celulares. Hoje em dia todo mundo tem pessoas que têm dois, né? Por habitantes, né? Por habitantes. E a maioria tem muito desse número que é analfabeto, mas eles trabalham muito bem em vários ambientes e vários. Quando eu falo de tecnologia, de ensinar, às vezes eu preciso criar
sistemas inteligentes, principalmente de marcação de ponto, Sim. que vai ser um grande gargalo. Por exemplo, Vai conseguir fechar de 1 a 30. Isso. Então eu tenho que criar um ponto lá que a pessoa vai tirar uma foto para mostrar que é ela mesma, mas se conecte muito rápido. Isso pode ser por um smartphone. E esses detalhes, quando a gente fala que essas pessoas às vezes não podem ser capacitadas, um dos aparelhos mais incríveis em termos de tecnologia é um smartphone. Sim. E uma criança de 1 ano não faz curso para operar e com 2 anos já está gravando em YouTube. Você entendeu? E está aprendendo com o YouTube. Nós temos que fazer gestão de pessoas, mostrar que mudou, o e-social muda essa cultura em administradora. Tudo agora vai ser, é igual a gente pode levar a comparação da Zona Azul, né? Isso. Que a Zona Azul hoje é eletrônica. Você sabe que eu acho que falta, Ricardo, e você pode contribuir muito para isso? Eu acho que a gente deveria pegar todo o e-social, o FDRINF, que é um outro programa que a gente vai gravar esse outro tema, e trazer a explicação, o porquê e como, independente de administradora, o que a pessoa tem que fazer. Porque ele pode estar no carro dele, na casa dele, vai estar no YouTube ou em outro lugar e vai assistir, vai escutando, vai aprendendo. Porque o brasileiro, eu sinto que quando ele tem oportunidade, ele quer aprender, ele quer se transformar. É verdade. Não é? Pelo menos para acompanhar. Tânia, 2 coisas aqui para a gente já indo para o caminho final. Prazos. Quando começa a valer para condomínio? 16 de julho, né? Era primeiro, todo mundo está falando 16, e é muito importante... E não é tudo de uma vez, né? Ele está sendo fracionado. Então, isso que eu ia mencionar. É importante 2 coisas. Teve, no mês passado, a Câmara, né, Federal recebeu o comitê do SPED e um dos pleitos foi o adiamento, né, do e-social para 1º de julho, não só para os condomínios, mas também para as pequenas empresas. O que foi acenado lá pelo comitê? Olha, não haverá adiamento. O faseamento está mantido, né? Estão estudando lá em Brasília o seguinte: nesse primeiro momento, eu preciso cadastrar a empresa, não vou falar código. Sim, senão de e-social fica horrível. Não, então, precisa cadastrar a empresa, precisa cadastrar os ambientes da empresa, né, e do condomínio, precisa cadastrar os cargos, funções, horários, cuidado com horários. Eu mando um recado, porque tem gente extrapolando, né? Vamos ler as coisas. Se eu tenho processos, e o mais importante das tabelas, que é de rúbricas. Tânia, o que é rúbricas? Rúbricas é onde fala a incidência tributária. Sim. Então, isso é bom eu rever como está meu cadastro, quais são as atividades, quanto está a alíquota do FAP. Eu consigo fazer essas informações, Ricardo, sem que o PPRA, sem que o PCMSO, PPRA, Programa de Prevenção, esteja na minha mão? Não. Não. Então aí eu vou te interromper e fazer assim, vale um alerta aos síndicos que estão nos assistindo, que até hoje o PPRA, o PCMSO era muito proforme, né? Pagou, tem, tá feito, não tem todas as informações. A partir desse momento, as informações do PPRA bem feito, ele é crucial para seguir com o social, correto? Correto. Por exemplo, infelizmente no Brasil, eu vi nesse Brasil de meu Deus, eu visitei as 27 cidades, dei palestra em 800 municípios sobre temas de SPED. Então, tenho muita propriedade para dizer. Em muitos lugares eu vi que o PPRA, né, esse Programa de Prevenção de Risco, era comprado pelo preço. Sim. E não pela qualidade. Como um PPRA, vamos falar de um condomínio, não tem a altura, né, não tem o exame da cabine, da clausura, né? A maioria dos prédios hoje tem piscina. Sim. Como não tem o ambiente piscina, o produto químico, eu terceirizo essa atividade com uma empresa. Mas o PPRA tem que constar as atividades terceirizadas. Se o jardim é terceirizado, eu tenho que fazer. Por quê? Quando chegar aquele documento, seja de um autônomo ou uma empresa, eu vou aplicar as regras tributárias. Eu vou até te interromper para trazer o Bruno para a conversa. Bruno, você atua numa empresa que ela atua em 2 estados diferentes. Você
percebe diferença nessa questão, Cultura. principalmente de normas regulamentadoras? É uma coisa que eu viajo muito o Brasil e percebo que em alguns estados parece que você fala em PPRA, a pessoa nem sabe o que é. Você está numa empresa que atua São Paulo e Rio Grande do Sul. Queria que você só desse um patamar para a gente. No Rio Grande do Sul, nós conseguimos centralizar uma empresa. Isso facilita para a administradora o controle e gestão, que é o que eu estava comentando. Com uma parceria com uma empresa, eu recebo as informações e transmito de forma unificada para o e-social. Já em São Paulo, por um mercado bem maior, eu acabo tendo mais empresas, então mais empresas para me negociar e fazer controles diferentes. Então o ideal é que se tenha uma empresa única ou poucas empresas para facilitar na gestão da administradora. A cultura do síndico, Rio Grande do Sul e São Paulo, similar. Eles têm consciência da necessidade dessas normas. Os dois mercados, vamos dizer que nesse sentido, são parecidos, né? Eles acabam optando pelas normas de PPRA e PCMSO e às vezes básicas. Não tem, são as mais comuns, até por questões dos exames, dos ASOS e tudo mais. Mas a parte de EPI, ainda na prática, a gente acaba não tendo muito. Então hoje, agora com o e-social, a gente tem que reforçar muito essa obrigatoriedade das normas e justamente da obrigatoriedade das transmissões. Essas normas sempre existiram, porém não tinha que fazer transmissões... mesmo aí já trazendo aqui curso de CIPA, primeiros socorros. Eu posso fazer até uma pergunta, que Lógico. É uma curiosidade britânica aqui. Analisando o e-social, nós temos uma tabela de treinamento ligada a essa área de segurança. Eu fiz uma enquete, porque eu dei um curso já para mais de 500 administradoras aí, e devo estar dando outra agora em julho. Eu percebi que quando eu falo em sala de aula, né, e foi ambientes que tinha 200, 300, qual é o controle de treinamento? Eu te digo que 2 levantaram a mão. E é muito interessante. Como é que vocês fazem a gestão de treinamentos que está no PPRA, PCMSO? Eu vejo que nem tem para o mercado, porque algumas administradoras estão me ligando. Eu posso até responder em vez do Bruno. A Gábora ela faz alguns treinamentos, faz as normas, e muitos condomínios que fazem nem sabem que são feitos. Porque o agendamento é direto para o zelador, o síndico não dá importância, a administradora no primeiro momento, como o Bruno, contratou, falou com esse síndico, passou 2, 3 anos, mudou o síndico, ele nem sabe, mas muitos condomínios aqui em São Paulo têm esses treinamentos de prevenção de acidentes, de primeiros socorros. Eu vou te dizer que, vou chutar, em torno de 50% pelo menos, eu acredito que tenha aqui em São Paulo. Mas o próprio síndico não sabe que tem. É uma curiosidade isso. Ricardo, eu vou ser mais evasiva. Nos sistemas que eu estou acompanhando, não tem um campo para preencher. Você está entendendo? Sim. Você está entendendo o problema? Isso eu já verifiquei. A administradora, por isso que eu falo que o web service do governo precisa vir para suportar esses ajustes de sistema. O que eu percebo é que falta esse compliance entre uma boa empresa de PPRA, as administradoras, alguém que conhece o projeto e-social como um todo. Eu estou fazendo esse trabalho em algumas administradoras e trazendo os atores para a gente montar um processo bonitinho. Porque você vai me perguntar, Tânia, a ausência dessa informação é multa no mundo SPED? E aí os campos... A omissão de informação é multa. E aí você pega, como nós prestamos também serviço para algumas administradoras, exatamente. Aonde que eu vou colocar isso? Em que campo aqui no seu sistema? Não está previsto ainda. Falando disso, mudando para a gente finalizar. Posso te fazer uma pergunta? Lógico. De quem é a responsabilidade se o PPRA e o PCMSO é da Gabo? É da Gabo. Sim. Então o que a Gabo tem que fazer? Vamos pegar esse gancho que pode ajudar muita gente. Lógico. Ela vai ter que procurar no mercado criar sistema. Para informar. Para entrar no web service. E ela que tem isso é muito importante, tá, Ricardo? Esse grupo de segurança do trabalho, a responsabilidade é da Gabo. Estou citando o Gabo porque você... Ou de outras empresas que fazem isso. Então, ele não pode se omitir de ele gerenciar esse envio, esse retorno, porque amanhã essa empresa que faz o PPRA pode ser culpada. Sim. Eu vi que muitas cruzaram o braço. Não tem, eu não vou transmitir, não. É muito alta e as multas são muito altas. Você queria fazer Por isso, eu ia fazer um comentário pegando esse gancho.
É por isso que eu defendi a tese que o ideal é centralizar na administradora, porque a administradora tem que ter um software preparado para fazer toda essa gestão, seja a gestão do certificado digital, que nós estávamos comentando, Isso. que ele é obrigatório desde 2012, mas às vezes muitos condomínios entendem que ele é necessário quando tem que fazer uma movimentação de funcionário, ou que tem que fazer a movimentação de fundo de garantia, e ali acaba sendo de fato obrigatório. Agora ele é uma ferramenta, é um facilitador para fazer as transmissões diárias para o e-social. Então, pegando o gancho do certificado digital, onde eu tenho que ter um controle do vencimento, atrelado ao mandato de síndico, fazer a gestão do vencimento do mandato, me preocupar se o próximo candidato ele está com CPF regular, para aquela questão que a Tânia comentou da qualificação cadastral, enfim, são diversas informações de diversas fontes, onde eu tenho que ter um software preparado para fazer toda essa gestão. Por isso que eu recomendo... É mais de um software. Eu acho que é mais de um software. Sim, são mais de um software. A centralização. Sim, um software de folha, software financeiro, gestão como um todo. E aí engloba as NRs, né? Então a gente está falando de diversos controles que aí, nesse caso, a Gábora é responsável. Nesse caso, é o síndico. Nesse caso, é a administradora. Eu sou a favor da opinião que a administradora deve pegar essas informações de todos os lados e ser o transmissor, de forma... Não, uma coisa é eu ser a mensageria. Vamos chamar assim, porque no jargão, SPED, se fala de... Uma coisa é eu ser mensageiro. O que nós estamos discutindo aqui é a responsabilidade pela omissão ou pela informação inserida ali, ou alteração. Isso que eu estou dizendo, né? Que a administradora tem que ter esse bolsão, ele ser um canguru da informação, está na bolsa dele, eu concordo com você em gênero, número e grau. Mas eu estou dizendo assim, cada um tem que ser gestor e responsável das suas atribuições. Tânia, deixa eu, só para a gente finalizar assim, porque esse assunto a gente poderia ficar aqui o dia inteiro discutindo. É muito gostoso, né? Multas. A partir de quando essas multas vão ser aplicadas? Elas vão ser aplicadas de imediato? Vão ter um tempo para serem aplicadas? Esse é um assunto que acho que é a principal preocupação do síndico, principalmente. É muito importante essa sua observação. Como eu falei, em junho, o comitê do E-Social, no bloco anterior, foi chamado na Câmara, em Brasília, para discutir esse calendário, como estavam essas multas, porque, Ricardo, é muito importante, 50% das grandes empresas não conseguiram entregar, no primeiro momento, nas datas certas, o faseamento. Ora por problemas próprios, ora por problema de mudança. Para você ter uma base, dia 2 de julho, agora, tá, teve uma mudança de alguns dados, saiu mais um manual. O E-Social, o ambiente SPED, muda frequentemente. Sim. E aí pediram, né, os deputados, como ia ficar essas multas. Claro, se for uma desobrigação, nesses primeiros 6 meses de adaptação, tem que ter informação. Vai ter que ter. Sim. Mas, se eu não conseguir entregar os eventos de cadastro de empresa, rubricas, de julho a agosto, eu posso integrar em setembro? Se eu integrar em setembro, eu vou ser multado? Houve uma sinalização, tá, dessas pessoas que até novembro haveria essa flexibilidade. Tá? Agora, vamos esquecer novembro, o E-Social está valendo em janeiro de 2019. As multas podem ser feitas? Podem. Hoje já tem um compliance de campos e informações e alerta o que eu falei no primeiro bloco, recomendo assistir, que se eu tiver um erro que repercute na Receita Federal, no Caixa Econômica Federal e na Previdência, eu vou ser autuada pelos 4. Eu não vou receber uma multa. O buraco é mais embaixo. O buraco é maior. Já ouvi falar em multas de mais de 100 mil reais, né? Sim, tem São multa. multas muito altas. Porque as multas, elas, infelizmente, e lembrando isso, pela experiência em outros SPED, as multas demoram 4 anos. Então, o que haverá? Reincidência. O que é reincidência? Se eu errar um mês, não fui multado, desculpe, é o jeito brasileiro, né? Não sou multada, eu vou continuar errando, brasileiro é assim. E aí quando chegar o valor... Quando chegar, é reincidência, a multa fica grande. E isso hoje na prática já acontece com a Receita Federal, né? Às vezes a gente recebe multas de 4 a quase
beirando aos 5 anos, ela é recebida agora, 2018, Sim. referente a Como 2013. foi a GFIP, né? Por conta da GFIP. Antes de agradecer vocês pelo programa, eu vou chamar um quadro que chama Aplicando a Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que ainda não teve a real noção da importância da implantação do e-social. O e-social é uma realidade, ela já está inserida para condomínios e as multas vão ser muito altas para quem não se preocupar com informação, informação prévia e precisa. Então, fique um alerta, faça correto, fale com as suas empresas, com a administradora, com quem presta serviço para vocês na questão de medicina do trabalho, para que você não tenha erros e problemas e multas em breve. Esse é o alerta que eu faço para vocês. Tânia, muito obrigado pela participação, muito rica. Tem que prometer que vai voltar aqui outras vezes para a gente acompanhar esse processo. A gente poderia fazer um checklist no próximo. Legal, vamos fazer. Já está mais do que combinado. Vamos nessa. Muito obrigado. Obrigado a você. Bruno, muito rica a sua participação. Mais uma vez, gostaria também de expandir esse convite para outros programas e sempre você é bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. A minha dica final fica para o cliente é para que tudo que acontecer no condomínio passe com antecedência para a administradora, para que a administradora consiga receber essa informação, tratar e conseguir cumprir os prazos legais que o novo sistema do governo está solicitando. Muito obrigado. Eu posso dar uma dica também? Sim. Síndico, não tenha receio de entrar no portal esocial.gov.br, baixar o manual, dar uma entendida, essa leitura parece chata, mas não é. Ou mesmo usar um canal, colocar, por exemplo, os principais coordenadores do projeto, Daniel Belmiro, né, Luiz Medeiros, Tânia Gurgel. Começa a ouvir o assunto. Sim. Parece difícil, mas quando você fala de folha de pagamento, como todo mundo já foi assalariado, Sim. o tema não é tão difícil. E a pessoa que se educa abre outras portas, né? Ótima dica. E você que está em casa, não perca a semana que vem mais um programa com informações importantíssimas sobre o segmento condominial. Não deixe de se inscrever no nosso canal e fique sempre antenado. Até semana que vem.